De volta, pessoal, para mais uma aula de isomeria, né? E hoje nós vamos ver dentro de estereoisomeria, isomeria óptica, tá? Isomeria óptica, pessoal, agora eu vou falar quais substâncias têm isomeria óptica, né? A princípio, eu quero que vocês entendam como a gente analisa no laboratório se o composto tem ou não isomeria óptica, né? Por exemplo, eu coloquei aqui até um exemplozinho, a água, né? H2O. E aí eu quero saber se a água tem ou não isomeria óptica. Como é que eu vou saber se a água tem ou não isomeria óptica no laboratório? Bom, sempre quando eu falo óptica é porque tem alguma relação com a luz. Óptica está relacionado à luz, tá? E aí vamos lá, quando é que ocorre isomeria óptica? Quando é que um composto tem isomeria óptica, né? Ela vai ocorrer quando a substância tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Desviar o plano da luz polarizada? Gente, isso é uma coisa que vai acontecer dentro desse aparelhozinho aqui, ó, polarímetro, né? E aí, no polarímetro, o polarímetro é um objeto muito sem graça, mas que a gente consegue ver dentro dele desvio da luz. Só isso, tá? Só. Você bate o olho lá e você vai ver uma luz virar para um lado ou para o outro. Só isso, tá? Mas isso é muito importante para a gente estudar as moléculas. E aí, embaixo, eu coloquei um esquema aqui, ó, de um polarímetro, né? Onde eu tenho a fonte que emite a luz, que passa pelo polarizador, né? Que seleciona um feixe de luz em uma única direção, a luz passa a vibrar em uma única direção e vai passar pelo recipiente que contém a minha amostra. Nesse caso aqui eu coloquei aqui dentro água, tá? Se essa luz sofrer um desvio, virar para a direita ou para a esquerda, eu falo que ela tem atividade óptica. Se ela não desviar, ela não tem atividade óptica, ou seja, não é um isômero óptico. Tá? E aí eu fiz uma animaçãozinha para vocês enxergarem isso melhor. Presta atenção aqui bem à esquerda, na fonte de luz. Ela vai emitir a luz vai chegar até o polarizador, que vai selecionar uma vibração de luz que passa pela amostra e chega lá no analisador. Nesse caso, a luz ela veio na vertical e continuou na vertical. Teve desvio da luz? Não. Tá? Então, nesse caso aí, não tem atividade óptica, ou seja, a água não tem isomeria óptica, né? A moléculazinha de água que a gente colocou aí. Mas vamos analisar outras moléculas, né? Por exemplo, essa moléculazinha aqui agora, né? Vou colocar ela aqui dentro, né? E vou colocar outra cor aqui. Vou encher esse recipiente aqui com a minha amostra, né? Vou colocar várias moléculazinhas aí dentro, tá? Preencher aí com a minha amostra. Beleza. Agora preste atenção aqui, mesma coisa. Lá dentro do polarímetro, né? A fonte emite a luz, né? A luz vibra em todas as direções. Quando ela chega no polarizador, ela tem um plano de vibração passando, passou pela amostra, nossa, desviou a luz. Nesse caso, gente, a luz foi desviada para a direita. Nossa, se tem desvio da luz, tem atividade óptica, ou seja, essa substância aqui, ó, tem isomeria óptica, tá? A luz foi desviada para a direita. Beleza, dá até para ver quantos graus que ela foi desviada. Vou representar aqui pela letra alfa, tá? Ai, alfa, gente, letra grega alfa. Dá até para ver o grau que ela desviou. Se ela desvia para a direita, se essa amostra desvia para a direita, eu vou dar um nome para ela. Ela é destrógera, tá? Que a gente pode representar aí pela letra D ou por um maisinho, tá? Então, a substância que gira para a direita, ela é destrógera, tá? Agora, um outro exemplo aqui. Pessoal, eu tenho essa substância aqui e vou encher o recipiente com ela aqui. Eu vou colocar aqui no recipiente da amostra. E aí, o que vai acontecer lá dentro do polarímetro? A luz que vibra em todas as direções passa pelo polarizador, que seleciona um plano de vibração, que passa pela amostra e sofre um desvio. A luz veio na vertical, mas desviou agora para a esquerda, tá? Vou representar aqui por alfa. Nesse caso, como tem desvio da luz, gente, olha lá embaixo. Como tem desvio da luz, o que a gente pode afirmar sobre essa substância aí? Tem atividade óptica, ou seja, essa substância aqui é um isômero óptico, tá?
Como desviou para a esquerda, eu vou dar um nome para ela. Essa substância ela é levógera, tá? Substância levógera a gente vai representar pela letra L ou N ou negativo, tá? O sinal de negativo, beleza? Então, sempre na frente da substância, se aparecer um L ou menos, significa que a gente levou essa amostra para o laboratório e lá no polarímetro ela desviou a luz para a esquerda, beleza? Então, gente, fazendo um esquema geral rápido aí, né? O que pode acontecer num polarímetro? Pode ser que tenha um desvio para a direita, tá? Pode ser que não tenha desvio, nesse caso não tem atividade óptica, né? Não tem atividade. Nossa, atividade óptica, desculpa aí pela letra. E pode ser que tenha um desvio para a esquerda. Então, sempre que a luz plano polarizada passar pela minha amostra, pode ser que ela desvie para a direita, ou não desvie, né? Ou desvie para a esquerda, que nesse caso eu vou chamar ela de levógera, tá? Bom, e aí você se pergunta, né? O que tem que ter numa molécula para que ela faça esse desvio da luz, ou para que ela tenha isomeria óptica, né? E aí nós vamos recorrer a um recurso da óptica chamado assimetria, né? Você já deve ter escutado a assimetria. A molécula tem que ter assimetria, tá? Se ela não tiver assimetria, ela não é um isômero óptico. Então, toda molécula que tem assimetria tem isomeria óptica. E aí vamos falar um pouquinho de assimetria, né? Como saber se um objeto é simétrico ou assimétrico? Bom, primeira coisa, tem dois métodos, né? E aí eu separei esquerda e direita aí. Primeiro, né, eu vou traçar um plano de simetria. É uma reta, tá? Sobre o objeto. Sempre que eu traçar uma reta sobre o objeto e der dois lados iguais, por exemplo, a bola aqui, ó, tá? Observa na bola. O lado esquerdo é igualzinho ao lado direito, tá? Nesse caso, essa molécula é simétrica. Agora, observa a mão. O lado esquerdo é diferente do lado direito. Eu cortei e deu dois lados diferentes. Então, nesse caso aqui, a mão ela é assimétrica, que é o que interessa para nós. Isômero óptico são substâncias assimétricas, tá? O que interessa para nós é que a molécula tenha assimetria, tá? Mais dois exemplos aí. Desses você consegue descobrir. O coração, ele é simétrico ou assimétrico? A letra R, ela é simétrica ou assimétrica? Vai, responde aí. Traçando um plano de simetria, né? Não precisa necessariamente ser na vertical, às vezes pode ser na horizontal ou na diagonal, gente. A gente observa, gente, que no coração o lado esquerdo é igualzinho ao lado direito, tá? Agora no R, o lado esquerdo é diferente do lado direito, né? Então, se os lados são iguais, no caso da bola e do coração, os dois, tanto a bola quanto o coração aqui, ó, eles são simétricos. Simétricos, tá? E a mão e o R, eles são assimétricos. Ai, assimétricos. Jesus Cristo. Tô sabendo escrever mais não. Gente, do outro lado aqui eu vou ensinar para vocês uma outra forma de ver a simetria ou assimetria. Simetria ou assimetria, tá? Um método é traçar um plano sobre o objeto, cortar o objeto. Se eu conseguir cortar o objeto em dois lados iguais, ela é simétrica. Se eu não conseguir cortar, ela é assimétrica. Um outro método é eu pegar um objeto e colocar de frente a um espelho. Quando você coloca a mão direita de frente ao espelho, qual que é a imagem que você tem? Da mão esquerda. E aí a pergunta que eu faço, eles são iguais? A mão direita com a mão esquerda é igual? Não, né? Por isso que existe luva para a mão direita e luva para a mão esquerda, né? O pé direito e o pé esquerdo também são diferentes. Existe um sapato próprio para cada um, tá? E uma outra maneira, né, é você colocar um sobre o outro. A mão, quando você coloca uma sobre a outra, você vai ver que elas não são sobreponíveis, elas não se encaixam, né? O dedo polegar fica para um lado e o outro dedo fica para o outro. Então não tem um encaixe certinho não, tá?
Agora, se eu pego um objeto que é simétrico, né, e coloco de frente ao espelho, né, a imagem que eu tenho é igualzinha, né? E aí, quando eu coloco a imagem e o objeto um sobre o outro, o que eu tenho? Uma sobreposição perfeita, né? Um encaixa no outro exatamente, não sobra nada para um lado nem para o outro. Então, pessoal, quando o meu objeto e a imagem dele não são sobreponíveis, eu falo que eles são assimétricos. Tá? Assimétricos. Quando o meu objeto e imagem são sobreponíveis, significa que eles são simétricos. Tá? Guarda isso aí. E agora vamos levar essa ideia para... Agora a gente já sabe o que é simetria, né? Ou assimetria, e o que interessa para nós é a assimetria. Vamos levar isso aí para dentro dos compostos orgânicos, tá? Quando é que um composto orgânico é assimétrico? Gente, quando é que um composto orgânico tem assimetria ou quiralidade? Guarda essa palavra aí, assimetria ou quiralidade. Gente, de uma maneira geral, para facilitar a sua vida, moléculas com um carbono quiral sempre é assimétrica, tá? Então, o que eu tenho que fazer para saber se tem assimetria? Eu vou ficar olhando a molécula em 3 dimensões e ficar tentando cortar, colocar de frente ao espelho. Isso é um pouquinho, ficar olhando molécula, dá para fazer isso, tá? Mas o macetezinho é procurar carbono quiral. Toda molécula que tem um carbono quiral, eu já te garanto para você que ela é assimétrica, tá? Aí, Joyce, mas o que é isso, molécula com carbono quiral? Gente, é molécula que tem os 4 ligantes diferentes. Primeiro tem que ser um carbono que só faz ligações simples, tá? E aí, ligado nesse carbono, você vai ver os 4 ligantes aqui, o R1, o R2 e o R3, o R4, né? Que indica qualquer ligante. Se esses 4 ligantes forem diferentes, o que eu posso afirmar sobre esse carbono aqui? Ele é um carbono quiral. E aí, eu vou marcar ele com um asterisco, tá? Pronto. Esse carboninho aqui marcado com asterisco é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Anota aí. Carbono que tem uns 4 ligantes diferentes. Por exemplo, analise essa molécula aqui que eu coloquei à direita. Ela tem assimetria, ou em outras palavras, ela tem um carbono quiral? Aí eu tenho que olhar todos os carbonos. Esse primeiro carbono aqui é quiral? Não, porque ele tem 3 hidrogênios ligados nele, então os 4 ligantes não são diferentes, é 3 hidrogênios, né? Agora observa esse carboninho aqui do meio, o que eu tenho ligado nele? Hidrogênio, hidroxila, cloro e CH3. Os 4 ligantes dele, as 4 coisinhas ligadas nele aí é diferente. Então, nesse caso aí, esse carbono é quiral, ou seja, ele é assimétrico, tá? Vamos ver um pouquinho mais aí sobre a assimetria. Essa molécula aqui é a representação tridimensional, que eu tenho o carboninho de preto, né? De azul, a hidroxila, tá? De amarelo, o cloro e o grupo metila de vermelho, tá? E essa molécula aqui, ela é tridimensional, beleza? Então, eu coloquei uma representação aí no plano, mas ela não é no plano, tá? Agora, o que eu quero que você saiba sobre essa molécula? Ela é assimétrica, tá? Joyce, por que ela é assimétrica? Gente, tenta cortar ela de qualquer ângulo, qualquer jeito que você quiser. Se eu passar uma reta aqui, ó, cortar, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo? Não, se eu passar assim, de qualquer jeito que eu cortar essa molécula, vocês vão observar que ela sempre vai ter um lado diferente do outro, ou seja, ela é assimétrica, tá? Diferentemente, né, essa molécula aqui é assimétrica. Ok? Vocês conseguem enxergar aí, ó. Dividir ela aqui. Não? Vai. Dividir ela assim. Gente, qualquer jeito que você cortar ela aí, você vai observar que ela tem lados diferentes. Agora, a molécula de água que eu tinha mostrado no vídeo anterior, né? Ela é simétrica. Por quê? Gente, se eu cortar aqui, ó, vocês vão observar que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Se ela é simétrica, não tem atividade óptica, né? Então, compreendeu a questão da assimetria, né? Bom, gente, essa molécula aqui, ela tem 4 ligantes, né? E essa molécula, embora a gente tenha representado ela aqui no plano, ela não representa a sua forma espacial correta, né? Nós sabemos que a molécula que tem 4 ligantes,
de carbono ela é tetraédrica, tá? E aí, como é que eu represento essa molécula que é tridimensional no plano, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, vamos ver. Agora, gente, a gente tem uma molécula que ela é assimétrica e tridimensional, né? Ela é espacial. Essa molécula que é espacial, a gente quer desenhar ela numa folha, né? E aí, como é que a gente vai desenhar uma coisa que é espacial, que é, tá vendo aí? Que é tridimensional numa folha, gente? Olha só, uma dica que eu dou para vocês. Vamos enfiar ela na folha. Gente, então eu voltei aqui, né, com a moléculazinha. O que que eu fiz? Eu peguei esta moléculazinha, ó, e enfiei ela na folhinha aí. Fiz um buraco na folha aí, tá? E aí, olha só. Quando eu coloco ela na folha, tem ligações que vai ficar na própria folha, né? No caso da molécula pretinha aí com azul, né? Que é o carbono, olha aí no desenho, o carbono com a hidroxila, tá? Essa molécula que está no plano, na própria folha, eu coloco só um tracinho aqui, tá? Agora, carbono e hidrogênio também está no plano, ele está dentro da folha aqui, ó. Eu coloco só um tracinho aí, tá vendo? Agora, gente, presta atenção nessa linha tracejada aqui, ó. Eita, eu tô perdida. Linha tracejada aqui. Tá vendo essa linha cunha cheia, toda pretinha aqui, ó, desenhada aqui, preta? Essa linha significa falar que a ligação ela está para frente do plano. Toda vez que eu tenho essa linha cheia aqui, ó, significa que a ligação, a ligação está para frente do plano. Joyce, como assim? Gente, eu vou colocar aqui lateral para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? A molécula com o carbono, com o cloro, né, de amarelinho. Tá vendo que ela está para frente do plano, né? Agora, quando eu coloco essa linha tracejada aqui, ó, tá vendo com carbono com o grupo CH3 aqui, ó, tá? Quando eu coloco essa linha tracejada, significa falar que a ligação está para trás do plano, ok? Para trás como, gente? Olha aqui, tá? Então, a molécula, eu acabei de representar para vocês, essa molécula que é tridimensional, eu acabei de representar para vocês desenhada no papel. E nós da área de química vamos usar muito essa representação aqui, ó. Duas ligações no plano, uma para frente do plano, que vai para frente, que é essa linha pretinha aqui, ó, tá vendo? E essa ligação que vai para trás do plano, tá? Que é essa tracejada aqui. E aí a gente consegue representar, é uma das formas da gente representar essa molécula que é tridimensional. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês: coloca dois ligantes do carbono no plano, um vai ficar para frente e o outro vai ficar para trás. Para frente, para trás. Beleza? Outra moléculazinha, gente, que tem carbono quiral é esta aqui, ó, tá? Observa esse carboninho do meio aí. Ele tem os 4 ligantes diferentes. O que eu tenho ligado nele? Hidrogênio, carboxila, hidroxila e CH3. Se os 4 ligantes desse carbono são diferentes, ele é quiral, né? Agora, se essa molécula é quiral, lembra da isomeria geométrica? Quando a molécula tinha isomeria óptica, ela poderia existir, isomeria geométrica, ela poderia existir de duas formas, né? Aqui na isomeria óptica, todas as moléculas que têm um carbono quiral, ela tem duas formas espaciais, tá? E aí eu vou colocar a primeira aí, né, representada tridimensionalmente, ok? Agora, se eu pego esse objeto e coloco de frente a um espelho, né, ele vai gerar uma imagem no espelho que representa a outra molécula, né? Lembrando que no espelho, sempre que a gente coloca um objeto na frente do espelho, ele fica lateralmente invertido, né? Então, dá uma olhada aí, ó. A imagem lateralmente invertida. Aí algumas cositas que eu quero mostrar para você. Olha só, no espelho, vou colocar aqui de vermelho, não, o amarelo. Que indecisão, gente. O grupo carboxila, vou representar aqui de amarelo, né? Observa que ele está bem próximo do espelho. Na imagem, vai ser o grupo que vai ficar mais próximo do espelho também, né? Agora, a hidroxila, eu vou representar aqui de vermelho, né? Ela está um pouquinho mais distante do espelho e para baixo. Olha aqui, mais distante do espelho, o espelho e para baixo, né? E o grupo metila, vou representar aqui de verde. Olha aqui, metila, CH3 verde, olha lá. Mais no meio e um pouquinho mais para cima.
está vendo a distância desses objetos em relação ao espelho? Então, meio que inverteu. O amarelo que estava para frente aqui vai ficar para frente, mas lateralmente invertida. Beleza? Agora, qual a relação que eu tenho de um objeto com a sua imagem, né? Sempre, por exemplo, a mão esquerda com a mão direita, existe um nome, um grau de parentesco, uma associação disso aí, e tem um nome para isso, objeto e imagem, né, mão direita com a mão esquerda, pé direito com o pé esquerdo, né, um é a imagem do outro, embora a gente está falando que a imagem aqui a gente está representando duas moléculas distintas, tá? Essas moléculas que têm essa relação de objeto e imagem, nós vamos chamar de enantiômeros, está faltando um N aí, tá? Enantiômeros, beleza? E aí vamos ver aí o que tem de diferente, de comum entre esses objetos aí, tá? Olha aí, gente, as duas moléculazinhas isômeras, tá? Essa moléculazinha aqui, ó, quando eu coloco ela de frente a um espelho, tá? Ela cria uma outra molécula, tá vendo lá dentro do espelho? Agora eu vou pegar essa molécula aí, aguenta aí um pouquinho. De volta com as duas moléculazinhas, né? Uma é a imagem da outra, beleza? Essas duas moléculas são diferentes, tá? Joyce, mas como assim elas são diferentes? Gente, elas não se sobrepõem. Para elas se sobrepor, eu tenho que encaixar cor com cor aqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Amarelo com amarelo. Elas são, vou colocar uma sobre a outra, tá? E aí você vai enxergar o que? Amarelo com amarelo, branco com branco, beleza? Mas olha aqui de cá, ó, azul e vermelho e verde. E aqui, ó, vermelho e verde. Ah, Joyce, mas eu vou mudar, vou encaixar aqui o vermelho com o vermelho, beleza? Quando você sobrepõe uma com a outra, aí o vermelho se encaixa com o vermelho, branco com branco. Mas olha aqui pra você ver, ó, o verde com o amarelo, vendo? Verde com amarelo não se encaixa. Então, você pode montar de várias formas, você vai ver que elas não se sobrepõem. Agora, vou pegar uma outra moléculazinha aqui, ó, que é a mesma, né? E aí você vai enxergar o seguinte, essas duas moléculas aqui, ó, elas se sobrepõem, tá? Uma, né, você consegue enxergar aí, é igualzinha à outra, tá? Cor com cor, vermelho com vermelho, verde com verde, branco com branco, amarelo com amarelo, tá? Ai, olha aí que perfeição, certinho, tá? Essas representam a mesma substância. Agora, esta outra que eu coloquei aqui para vocês, ela é diferente. Por que, Joyce? Porque, opa, essa aqui. Por que, Joyce? Essa aqui. Porque elas não se sobrepõem, tá? Não tem um encaixe aí certinho. E aí tem diferença uma para outra? Isso é interessante vocês saberem. Gente, fisicamente, né, para você falar assim, qual propriedade física, que elas têm de diferente? Gente, elas são parecidas, tem o mesmo ponto, inclusive assim, tem o mesmo ponto de fusão, mesma ponto de ebulição, solubilidade, as propriedades físicas de uma maneira geral são todas iguais, exceção, guarda aí exceção. A única propriedade que difere uma da outra é aquele desvio da luz, né? Quando a luz vem vibrando, passa por essa molécula aqui, isso eu vou ver lá no polarímetro, não dá para saber olhando para a molécula, mas quando a luz passa por uma molécula dessa aqui, ela sofre o desvio da luz, faz de conta que seja para a direita, né? A outra molécula vai ser para a esquerda. Então, a única coisa que difere uma da outra é o desvio da luz. Uma desvia para a direita, uma desvia para a esquerda. Então, elas têm diferentes atividades ópticas, tá? A única diferença entre uma e outra aí, única diferença física, propriedade física que tem uma entre uma e outra é a atividade óptica, né? Agora tem uma questão também da atividade biológica. Se isso aqui fosse um fármaco, né, um remédiozinho, e essa aqui, né, e eu fosse usar uma ou outra, tem diferença? Tem. A forma como ela interage no nosso organismo é diferente. Inclusive, o nosso organismo ele tem uma forma muito específica de interagir com as moléculas. É como se eu tivesse um modelo assim, luva com a mão, sabe? A mão direita não cabe dentro da luva da mão esquerda, ou o pé direito não cabe dentro do sapato do pé esquerdo, tem um encaixe certinho. Então, essa molécula no nosso corpo, ela tem um encaixe certinho. E aí, a atividade biológica dela, se ela tem uma atividade, né, não sei, trata uma doença, qualquer coisa, a outra pode ser que tenha uma atividade diminuída ou nem tenha atividade, não serve para você bebe e não toma nada. Tá? Inclusive, a gente vai ver algumas reportagens aí que algumas, que é o caso da talidomida, uma disposição era boa para o organismo e a outra disposição era
é ruim para o organismo, muito ruim. As mulheres grávidas tomavam e tinham N problemas de saúde aí, até nascer o bebê com má formação, tá? Então tem que ter cuidado, quem for trabalhar na área da medicina, da farmácia aí, ó, uma disposição e a outra, no nosso organismo, biologicamente, elas têm diferença quando interagem no nosso organismo. Agora, as propriedades físicas, de uma maneira geral, são todas iguais, com exceção, guarda aí, atividade óptica, tá? Uma difere na outra pela atividade óptica. Bom, agora voltando, né? Resolvendo exercícios. Só um exercício para a gente exercitar o que nós vemos aí. Assinale os compostos orgânicos que apresentam isomeria óptica. Justifique marcando os carbonos quirais com asterisco, tá? E aí vamos lá, gente. Letra A. Primeiro, cadê carboninho aí? Aqui é nitrogênio, não vou analisar. Aqui é carbono. Vamos analisar esse carboninho aqui do meio, né? O que eu tenho ligado nesse carbono do meio? CH3, gente, NH2 e COH. Beleza, vocês conseguem enxergar que dois ligantes aqui, ó, o CH3 e CH3, eles são iguais. E aí, o que eu posso afirmar sobre essa molécula? Gente, se os quatro ligantes não são diferentes, não tem carbono quiral, tá? Se não tem carbono quiral, não tem isomeria óptica, tá? Não tem isomeria óptica. Não desvia a luz nem para a direita nem para a esquerda. Quando a luz passa por essa moléculazinha aí, ela prossegue reto, tá? Bom, letra B, gente. Dá uma olhada nesse carboninho aqui do meio. O que eu tenho ligado nele? Um NH2, um CH3, um grupo carboxila, né? E um grupo aí, OH, o grupo hidroxila. Beleza. Os quatro ligantes aqui são diferentes, gente? São, tá? Se os quatro ligantes são diferentes, essa molécula tem carbono quiral? Tenho. E aí eu vou marcar com um asterisco, tá? Se ela tem carbono quiral, aqui tem isomeria óptica, tá? Ou seja, essa molécula aqui, ó, dependendo da sua disposição espacial, ela vai desviar a luz, tá? Só que ela pode formar duas substâncias aí, uma que desvia a luz para a direita e a outra que desvia a luz para a esquerda, tá? Tem isomeria óptica, beleza? Letra C, gente. Analisando esse composto aí, vamos ver esse carboninho aqui. Esse carboninho aqui tem isomeria óptica? Primeiro, gente, esse carbono ele só tem uma ligação. Então, aqui eu tenho quantos hidrogênios omitidos? 3, tá? Se tem hidrogênio omitidos, 3, os quatro ligantes são diferentes? Não, então esse carbono aqui não tem isomeria óptica. Carbono de dupla, eu não vou nem olhar, não tem isomeria óptica. Isomeria é só para carbono sp3, o carbono que só faz ligação simples. Esse aqui tem 3 hidrogênios. Esse aqui, gente, presta atenção nesse carboninho aqui, vou até escolher uma outra cor. Esse carboninho aqui, gente, ele faz 3 ligações aí. Quando tem 3 ligações, significa que tem um hidrogênio escondido, né, omitido aí. Então, o que eu tenho ligado nesse composto aí? Vou destacar. Um grupo metila aqui para cima, esse grupo aqui da direita, o hidrogênio e toda essa parte aqui da esquerda. As 4 coisas que estão ligadas nesse carbono do meio aí, as 4 coisinhas que estão ligadas nesse carboninho aí, são diferentes? Nossa, esse amarelo ficou horroroso, mas vamos lá. São diferentes? São, tá? Se são diferentes, os 4 ligantes que estão nesse carbono aí, eu vou considerar toda a estrutura, tá? Tudo que está à direita, tudo que está à esquerda, tudo que está acima e tudo que está abaixo. Se são diferentes, eu marco ele com um asterisco. E aí, o que eu posso garantir para vocês? Tem carbono quiral, ou seja, tem assimetria, tem isomeria óptica, tá? Letra D, gente. Letra D, vamos lá, pessoas. Vou pegar uma outra cor aqui, gente. O programa vai mudando de cor sem eu mandar, tá? Por isso que fica essa confusão aí, mas prossegue a aula.
Gente, olha só, vamos analisar todos os carbonos que tem aqui para ver quais são quirais e quais não são, tá? Esse carboninho aqui, se ele faz duas ligações, ele tem dois hidrogênios escondidos. Nossa, se tem dois ligantes iguais, o que eu posso afirmar sobre ele? Não é quiral, né? Esse carboninho de cá também não é quiral, porque tem dois hidrogênios, esse também não é quiral. Agora, presta atenção nesse carboninho aqui, ó. Esse carbono, o que eu tenho ligado nele? Ele faz três ligações. Tem hidrogênio emitido, tem o CH3, né? E tem o anel. O anel a gente vai fazer leitura no sentido horário e no sentido anti-horário, tá? Quando eu faço a leitura no sentido horário, o que eu tenho ligado nesse carbono? No sentido horário, eu tenho um CH2 aqui, um carbono com cloro, CH2, 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 beleza. Quando eu faço a leitura no sentido anti-horário, eu tenho CH2, 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 carbono com cloro. Vocês conseguem enxergar que a leitura que eu faço no sentido no sentido horário, é diferente da leitura que eu faço no sentido anti-horário? Então, é como se fosse dois ligantes distintos, ou seja, ele tem os quatro ligantes diferentes. Se ele tem os quatro ligantes diferentes, esse carbono aqui, ele é quiral. Vou marcar ele com um asterisco, tá? CH2 aqui. Agora, esse aqui embaixo, a gente presta atenção nesse carbono aqui, ó. Eu tenho hidrogênio ligado nele, cloro, hidrogênio, cloro. Agora, faz a leitura no sentido horário e no sentido anti-horário. No sentido horário, CH2, carbono com CH3, CH2, blá, blá, blá. No sentido horário, né, agora, né? CH2, 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 carbono com cloro. A leitura que eu faço no sentido é diferente do outro. Então, esse carboninho aqui também é quiral. Essa molécula tem dois carbonos quirais. Esse aqui embaixo e esse aqui lateral, tá? Se tem carbono quiral, eu posso garantir para vocês que tem isomeria óptica. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e nós ficamos por aqui, né? Com isomeria óptica só tem a letra C, B e D, tá? Então, fique com Deus, beijo no coração, até mais.